Oi, tudo bem? Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula técnica, né, para essa série de aulas técnicas que eu tô fazendo. E hoje a gente vai falar sobre o trigo, né, o trigo que é tão importante para confeitaria, né, pra gente, para panificação, né, pra gente que trabalha nessa área. Então, primeiro eu preciso falar o que o trigo, como ele funciona, né, dentro de uma receita, né, no que ele se transforma. O trigo ele tem mais ou menos o formato, né, do grãozinho, né, como tá desenhado aqui. Ele é constituído principalmente de casca, né, que vai por fora, o endosperma e o germe, né, no interior. E como é que ele funciona numa receita, né? A principal característica do trigo num bolo ou num pão é dar a estrutura, né, para esse produto, para dar o formato, né, que vai segurar ali todos os outros ingredientes que forem entrar nessa receita também. O glúten, que é o que a gente, né, tá mais acostumado a ouvir quando se relaciona ao trigo, como é que ele funciona? Quando o glúten ele tá desenvolvido, ele cria redes, né? Ele vai criando essas redes e vai se ligando. E essa rede, depois, quando o pão, né, ou o bolo tá fermentando, que vai crescendo e liberando os gases, né? Essa rede aprisiona então esses gases e mantém ali dentro o ar, né, que dá um produto mais fofinho, né, que dá um produto maior, né, mais bonito, mais leve. Essa é a função das redes de glúten dentro do produto. Mas, né, para eu dizer como também funciona o glúten, eu tenho que dizer de onde que ele vem, né? Começando aqui, né, do princípio. A casca que tá em volta, ela contém bastante fibra, né? Então ela faz muito bem pro nosso organismo. O endosperma, que é esse do meio aqui, ele é composto principalmente de amido e de proteínas. Essas proteínas têm o nome de glutenina e gliadina. Essas duas proteínas, quando elas entram em contato com água, por exemplo, né? E quando elas são trabalhadas, por exemplo, fazendo um pão, quando a gente adiciona, né, água no trigo e sova, essas duas proteínas se transformam numa substância que se chama glúten, né? Então são proteínas que ali em contato com a água e com a agitação se transformam no glúten, né, que é essa substância que daí vai criando as redes de glúten dentro do produto. O germe é composto principalmente de vitaminas, proteínas e minerais, que também está dentro, né, da baga do trigo. Então, sabendo disso, né, a gente pode também partir para os tipos de trigo que a gente tem aqui no Brasil, né, os principais tipos. A gente tem o trigo integral, onde a casca é mantida, né, que a casca, como eu já falei, que tem bastante fibra, mas como essa casca ela possui várias arestas afiadas, ela corta as redes de glúten, o que torna um produto às vezes muito pesado. A gente sabe que um pão ou um bolo feito totalmente de farinha integral, ele é um pouco mais pesado, né, ele não cresce tanto quanto um de farinha branca. Justamente por isso, porque as arestas da casca cortam as redes de glúten, né, impedindo que hajam mais redes, né, e elas vão crescendo mais. Então, esse é o principal motivo pelo qual às vezes não é usado tanto o produto com a farinha só integral. Às vezes é misturado, né, um pouco de cada para dar um resultado melhor, né. A gente olha, né, a nossa farinha de trigo, né, tão pequenininha, e não imagina tudo que tem dentro de um grãozinho daquele, né, e como ele trabalha e se desenvolve, né, e que essas arestas, por exemplo, que são minúsculas, também acabam cortando redes de glúten que são menores ainda. É incrível, né, esse universo da confeitaria também. Então, depois do trigo integral, a gente tem o trigo tipo 1. Esse trigo, ele só tem o endosperma, tá? Ele só contém essa parte mais central
do grão. E é aquele tipo que a gente mais consome, que a gente mais encontra no mercado, que é a farinha de trigo tipo 1, né? A branquinha, tudo mais. E ela é muito utilizada para bolos e pães. Mas ela tem uma baixa porcentagem de proteína. Isso quer dizer o quê? Baixa porcentagem de proteína, baixo também desenvolvimento de glúten, né? Tá tudo interligado. Quanto menos proteína, baixa porcentagem de proteína, menos desenvolvimento de glúten e menos força a farinha tem também. A gente usa ela para fazer bolos e pães. Para pães ela funciona bem também. Para bolos e biscoito, por exemplo, que não pode ter muita porcentagem de glúten, ela é perfeita. Mas a indústria, ou até a gente mesmo, quando quer um produto um pouco melhor, né, desenvolvido na questão do glúten, aí a gente pode usar a farinha de trigo tipo 1 Premium, né, que daí ela é mais forte, ela tem mais porcentagem de glúten, porque ela tem mais proteína. Então, muitas vezes a gente pode optar por esse tipo de produto quando a gente quer, às vezes para fazer pães, né, que precisa de mais proteína. Aí a gente pode optar por esse tipo 1 de Premium, né. No mercado também, né, para pizzarias e padarias, muitas vezes eles usam específica, né, a farinha de trigo para pizza ou para pastel ou para pães e tal, que ela já tem essa porcentagem de proteína mais certeira, né. A gente tem também aqui no Brasil a tipo 2, que é uma farinha mais amarelada, e a gente, né, falando caseiramente assim, acaba não usando tanto. Quem usa mais é a indústria para fazer biscoitos, né? Ela se desenvolve bem para fazer os biscoitos e ela tem um baixo teor de glúten também. Isso é bom porque a gente tem biscoitos mais crocantes e não duros, né? A gente tem também o tipo 00, que é a farinha italiana, aquelas que a gente conhece às vezes como grano duro, né? Grano duro e grano tênero, são duas variações. A grano tênero, ela é um pouco mais fraca, tem menos porcentagem de proteína. E a grano duro, ela é mais forte, ela tem mais porcentagem de proteína, né? Grano duro significa grão duro, né? Então, e grano tênero é grão mole. Então ela é muito utilizada, grano duro, né, para fazer pães e pizzas, e ela tem um desenvolvimento muito bom para esse tipo de produto, tá? Então agora que a gente explicou um pouco mais sobre o trigo, espero que vocês tenham gostado, assimilado melhor as coisas, né? E com qualquer dúvida que apareça, né, pode comentar aqui embaixo, deixar a sugestão ou dúvida ou alguma coisa que a gente vai responder, né, na medida do possível, tá bom? Até a próxima!